Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja e hoje damos continuidade ao nosso estudo da Epístola aos Romanos. Tem sido uma boa aventura, uma epístola maravilhosa, carregada de teologia, tanta informação preciosa a respeito desse tempo que vivemos em Cristo, E hoje não é diferente. Hoje vamos ler o capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Eu não sei vocês, mas para mim essa série tem sido muito edificante. Eu sei que o espírito não é egoísta, mas eu tenho sido altamente edificado simplesmente lendo, estudando e preparando esses episódios. E minha fé tem sido fortalecida no Senhor. Eu espero que o mesmo efeito aconteça com os meus irmãozinhos. Mas vamos começar lendo do versículo 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Então esses primeiros versículos eles já vêm com tudo, essa primeira sessão falando sobre a justificação. Então a gente tem mencionado todo o capítulo, basicamente o contexto, é muito importante a gente ler o texto de acordo com o seu pretexto, mas obviamente Paulo continua falando com essa comunidade mista entre judeus e gentios, e agora através da cruz de Cristo tem uma reinterpretação da história da humanidade. E isso volta para o começo de tudo. O Calvino ele comenta aqui que essa paz não é ausência de hostilidade, é uma restauração da amizade que Deus tinha com a humanidade no Éden. E essa é a história do grande livro. O resumo, a narrativa central é essa. É Deus criando a humanidade para estar num lugar de comunhão com Ele, a humanidade abrindo mão desse lugar pela transgressão da aliança. Nós vemos em Oséias 6:7 que Adão ele transgrediu a aliança que tinha com Deus. Mas Deus, começando um longo e árduo trabalho de reconciliar a humanidade pelo seu infinito amor, sua graça e misericórdia, para que tivéssemos mais uma vez a amizade com Deus e fôssemos parte dele. Outra coisa interessante é, apesar da abundante presença da graça, Paulo está falando de graça em cada esquina aqui, ele não deixa de mencionar as tribulações e não deixa de agradecer por elas. Precisamos lembrar como vivia a igreja do primeiro século, as muitas aflições e perigos de seguir a Cristo publicamente, o tipo de dor que isso várias vezes trazia, mas Paulo ele é grato pelas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E isso não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Essas tribulações, elas não estão simplesmente aqui, apesar da graça de Deus, mas as tribulações que passamos também passamos pela graça de Deus. Deus tem esse jeito maravilhoso de cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, quando passamos pelas dificuldades com o coração correto, com o nosso ser voltado para a palavra de Deus, nós vamos atravessar essas tribulações com perseverança. A perseverança de saber não só que essa dor vai acabar, mas que mesmo se não for como esperamos, o Senhor está trabalhando para o bem. E perseverar vai gerar aprovação, seja no término dessa tribulação na terra ou na glória. E de um jeito ou de outro, essa aprovação ela produz esperança.
né? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Outra coisa extremamente marcante a respeito desse segmento dos 11 primeiros versículos é entender o amor de Deus. Ele diz, olha, já é difícil alguém morrer por alguém que é justo e que faz o bem. Agora, por alguém que não é justo, né? Aí Deus provou seu amor pela humanidade, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos seus inimigos, quando ainda éramos pecadores. E quando nós perseveramos, né, nas tribulações, isso traz esperança, também por entender isso. É interessante ver a conexão desses assuntos. Paulo está dizendo, cara, se antes que a gente não merecia, né, ser salvo, a gente foi salvo quando éramos inimigos, então quanto mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu amo Judas 1, no versículo 24, né, agradecendo a Cristo, né, sua graça que nos apresenta sem mácula, né, diante do Pai, mas também que nos ajuda a não tropeçar no dia de hoje. Nós nos apegamos à graça de Cristo, sem a qual não podemos caminhar essa caminhada. Continuamos no versículo 12 com o paralelo, né, o contraste de Adão e Cristo, primeiro e segundo Adão. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que haveria de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para justificação, porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que receberam da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais, em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante entender que a Bíblia diz que através de um homem o pecado entrou no mundo, né? Nós sabemos como isso aconteceu com Adão. Agora é interessante que Deus ele pensa de uma maneira muito coletiva a respeito da humanidade, certo? Um cabeça de raça. Esse era o papel de Adão. Então nós vemos que Agostinho, né, discutindo o pecado original, ele fala que em Adão toda a humanidade pecou. É interessante quando Abraão vem, ele se prostra ante Melquisedeque, dá a ele os dízimos de toda a sua conquista, e Melquisedeque traz pão e vinho. Mais tarde, o autor de Hebreus vem discutir que o sacerdócio de Arão, nos lombos de Abraão, quer dizer, não tinham nem passado a existir ainda, tinham se curvado ante o sacerdócio de Melquisedeque, que é gritante a respeito da nova aliança. Mas, isso para dizer, existe essa visão coletiva, né, do que nós e os nossos filhos. Então é interessante ver o comentário de Agostinho falando que, né, a matriz corrompida traz uma reprodução corrompida. O N.T. Wright ele interpreta Romanos 5 dentro do contexto da aliança. Adão quebra a vocação humana de refletir a glória de Deus e Cristo restaura essa vocação com fidelidade. Então, eu sei que muitos de vocês já assistem o vídeo cedo antes de ir para o trabalho. Se você queria começar o dia com uma boa notícia, aqui está ela, né, de que nós temos paz em Deus através de Cristo Jesus. Eu não consigo pensar numa notícia melhor. Mas Cristo, o novo Adão, ele traz uma matriz nova, a qual nós devemos reproduzir agora, vivendo nesse maravilhoso tempo da graça. Para concluirmos e tentarmos trazer, né, um pouquinho de entendimento prático, a paz com Deus ela é objetivo. Ela não depende da sua capacidade. Até porque se você tivesse a capacidade, essa reconciliação não seria necessária por intermédio de outra pessoa, porque nós não somos Cristo morreu na cruz do Calvário. Outra coisa importante, o sofrimento ele pode produzir esperança e aprovação. Nas muitas dificuldades da vida,
Não esteja sobrecarregado com a preocupação de como você pode trazer um fim à sua crise, mas sim preocupado em ser aprovado em meio à sua crise. Por mais complicado que possa ser a crise que você está passando nesse momento, que isso seja um testemunho de que podemos nos apegar à cruz de Cristo e sobreviver às dificuldades com bom ânimo, porque o nosso Redentor vive. E, em último lugar, a nossa esperança é segura. Cristo pagou o preço, Ele já fez o trabalho e agora nós aguardamos com grande antecipação o término da boa obra que Cristo começou em nossas vidas, que não depende das circunstâncias. E para isso, caminhamos em graça, recebendo a nossa justificação e buscando uma vida de fidelidade. A fé da graça. Beleza? Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo.